Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos começar o assunto que é a base do raciocínio lógico, é o raciocínio lógico propriamente dito, e a aula que fala sobre proposições lógicas, né? Nós vamos estar aí estudando as proposições simples e as proposições compostas. Então vamos lá, pessoal. Indo direto aqui ao assunto da nossa aula, nós precisamos entender o que é uma proposição. Então, uma proposição, você vai ter que lembrar que é uma oração. E essa oração, ela vai ter uma afirmação. Ela pode ser uma oração afirmativa, ok? Uma oração afirmativa. Ou ela pode ser uma oração negativa. Então, daqui a gente já pode inferir o seguinte: a proposição, ela vai ser uma frase, vai ser uma oração, e ela vai ter um valor lógico, esse valor lógico de afirmativo ou negativo. Se a tua oração tiver um valor lógico afirmativo, nós vamos representar pelo Vzinho. Se a tua oração tiver um valor lógico negativo, nós vamos representar pela letra F, pelo Fzinho. Beleza? Ou V maiúsculo e F maiúsculo, você escolhe aí. Tranquilo, pessoal? Disso aqui nós já podemos tirar alguns princípios. A minha oração, ela não pode ter um meio termo. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Não existe meio termo. Não existe uma frase mais ou menos correta. Ela tem que estar ou verdadeira ou falsa. São os únicos valores lógicos possíveis. Quem vai te determinar isso é a questão. Se a questão trouxer uma frase assim, presta bem atenção nisso aqui. 2 mais 2 igual a 5. Se você for analisar essa frase, o seu conteúdo, nós vamos dizer o quê? Que ela é falsa. Porém, pode acontecer da questão trazer no seu enunciado que 2 mais 2 é igual a 5. Então, vale o que traz a questão. Se a questão disser que pau é pedra, pau é pedra. Se a questão disser que 2 mais 2 é 5, então 2 mais 2 será 5. Beleza? Agora, se você tiver que analisar essa frase de maneira isolada, claro que 2 mais 2 é falso, isso aqui não vai existir. Tranquilo. O princípio que você precisa saber, não existe meio termo. A frase, a oração, ou ela é afirmativa, ou ela é negativa, ou ela vai receber valor lógico V, ou ela vai receber valor lógico F. Não existe aí um meio termo. Assim como não existe a possibilidade de uma mesma frase ser ao mesmo tempo positiva e ao mesmo tempo negativa. Então, nós podemos tirar aqui, primeiro, não existe um meio termo. Não existe um meio termo. Não existe mais ou menos correta. Ou está verdadeira ou está falsa. Segundo princípio que podemos tirar daqui, pessoal, é que eu não posso dizer que uma mesma frase é ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Não existe isso. Essa frase, essa oração, essa minha proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. São os dois princípios. Aí nós podemos fazer uma observação. A tua frase ou a tua oração, ela nunca vai poder ter uma interrogação ou uma exclamação. Por quê? Porque geralmente essas frases que contêm interrogação e exclamação, essas frases que contêm interrogação são perguntas. E essas frases que têm a exclamação, já vão ser interjeições, já vai ser, por exemplo, um bom dia. Já pensou, uma pessoa chega para ti e fala bom dia e tu fica pensando, ué, será que esse bom dia dela foi falso? Porque ela é uma pessoa falsa? Não, pessoal, isso não existe. Bom dia é bom dia. Ela não é uma proposição porque eu não posso dizer se é falso ou se é verdadeiro. A mesma coisa se alguém chegar para ti e perguntar, vai chover hoje? Aí tu não sabe, tu não é o senhor do tempo, né? Tu não vai poder dizer que aquela pergunta ela tem um valor lógico positivo ou negativo. Então percebo que as proposições nem sempre vão ser aquilo que elas estão dizendo no seu mundo real. Nós temos que analisar o contexto da questão, nós temos que analisar o contexto da proposição em si, como se fosse uma frase isolada do mundo. Tranquilo, pessoal? Então, aqui eu trouxe dois exemplos de proposição, né? Uma proposição P, que diz, chove amanhã. Então, essa frase ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa. Se a pessoa viu no jornal que amanhã vai chover, e ela fala, chove amanhã.
Dentro deste contexto, eu posso dizer que essa frase é verdadeira. Eu vou à escola. É uma outra proposição, uma proposição que. Essa proposição que, ela já tem um outro sentido. Então, será que a pessoa vai à escola? Então, nós vamos ter que analisar dentro do contexto se essa frase, eu vou à escola, é verdadeira ou falsa. Tranquilo? Então, nós vamos encerrar aqui essa parte de proposição simples. Uma proposição simples é uma oração que ela pode ser afirmativa ou negativa, ela vai receber valor lógico verdadeiro ou falso. Eu não posso ter uma mesma frase sendo verdadeira e falsa simultaneamente. Ela tem que ser ou verdadeira ou falsa. E eu também não tenho um meio termo. Eu não posso dizer que chove amanhã ou a frase eu vou à escola, ela é meio certa. Não. Eu tenho que analisar o contexto e dizer se ela é verdadeira ou falsa. Beleza, vamos continuar. Dessa maneira, eu posso ter proposições compostas. É quando eu pego duas orações, duas proposições e misturo. Eu vou misturá-las numa proposição só. Ela vai ser chamada de proposição composta. Igual como se faz na matemática. Na matemática nós não somamos, né? Nós pegamos dois números e somamos. E obtemos um resultado só. Ou então vamos multiplicar. Ou então vamos dividir. Ou então vamos subtrair. Ou vamos elevar uma potência. Então essas operações, elas vão pegar valores distintos e transformar num valor só. É a mesma coisa que vai acontecer, só que aqui com palavras, com frases, com orações. Então, nós vamos chamar isso de operadores lógicos, tal qual funciona na matemática. Nós vamos ter conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Percebam aí, senhores, que eu tenho 5 operações possíveis entre as proposições. E nós vamos formar proposições compostas a partir destes operadores lógicos. Beleza, pessoal? Fique bem confortável, bem à vontade, que essa é a parte que vai interessar para você. Essa é a parte que vai fazer você gabaritar o seu concurso ou a sua prova. Vamos lá. Conjunção. Conjunção, nós vamos lembrar apenas de uma conjunção, né? Se eu for analisar de acordo com o português, eu vou errar isso aqui, pessoal. Porque a maioria que nós vamos ter aqui são conjunções, né? Mas a única que vai ser chamada de conjunção é o ezinho. Se você pegar uma frase, juntar com outra com a conjunção é, essa vai ser chamada de operador lógico conjunção. Tranquilo? Por quê? Porque a disjunção é ou. Se você for analisar o português, ou também é uma conjunção. Mas aqui no nosso raciocínio lógico, nós não vamos chamar jamais o ou de conjunção. Conjunção, apenas o ezinho. Disjunção vai ser o ou. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Conjunção é o ezinho. Disjunção, ou. Disjunção exclusiva vai ser o chamado ou. Já já eu volto e explico cada um deles. Condicional. Condicional, o caso mais famoso que nós temos é o se, então. Se, então. Se acontecer isso, então acontecerá aquilo. E bicondicional é aquele se e somente se. Então, são duas condições. Ele é se e somente se. Tranquilo? Então, é assim que vai funcionar os meus operadores lógicos. Só que isso são palavras. Será que tal qual eu tenho na matemática, eu posso transformar isso em símbolos? Com certeza, pessoal. Então, vamos memorizar esses símbolos, vamos aprender e memorizar esses símbolos. Qual é o símbolo da conjunção ezinho, do e? Vai ser igual um acento circunflexo. Aí, que eu fiz de vermelho. Um acento circunflexo. O da disjunção ou vai ser o contrário, vai ser um acento circunflexo ao contrário, né? Como se fosse desenhar uma ave aí. Quando a gente é criança, a gente vai desenhar um passarinho, a gente desenha fazendo um Vzinho. Essa vai ser a disjunção. Disjunção exclusiva é o mesmo símbolo da disjunção, só que nós vamos fazer um tracinho embaixo, né? É o V com um tracinho embaixo. Condicional, se então. Se então, nós vamos representar por uma seta apontada para a direita. E se somente se nós vamos representar com
uma dupla seta, né? Uma seta que aponta para as duas direções, tanto para a esquerda quanto para a direita. Tranquilo, pessoal? Então, nós já sabemos quais são as operações, nós já sabemos quais são as palavras utilizadas por essas operações, e nós sabemos também os símbolos utilizados por essas operações. Agora eu vou aprender cada uma dessas operações, como funciona na prática.